Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá. Pode. Um programa pra gente se sentir em casa. E liberado pra conversar sobre qualquer coisa. Ô, Júlia Costa, como que esses nossos encontros aqui do nosso pod, nesse sofá, têm te inspirado? Nossa, muito. E eu sempre levo algum tema de algum convidado pra terapia. Você já revelou isso aqui? Sempre. Você já revelou. E tem mudado, sério, porque a gente tá recebendo pessoas muito especiais, muito inteligentes e incríveis, e, enfim. Que eu admiro muito, né? Nós duas admiramos. Sim. Todo mundo que senta aqui, a gente tem uma certeza. admiração. Tá sendo muito incrível pra mim, eu tão nova, e ouvir dessas pessoas, às vezes, dúvidas pessoais que em entrevistas eu não saberia, sabe? Aí, às vezes, eu mato um pouco dessa vontade e pergunto dúvidas pessoais, assim. Por exemplo, quando a Sônia Bride veio, como é que você lida com essa insegurança do meio ambiente? Como você faz para você ficar informada e não ter crises de ansiedade? Então, enfim, e diversos outros. Então, tá sendo muito inspirador para mim, assim, em todas as áreas da minha vida, eu acho. E fora que a gente tem uma troca também, nossa, nas internas, o time, a gente. A gente criou uma espécie de clube do podcast, eu diria. Tem clube do verdade. livro, a gente criou o nosso clube do podcast. Porque aí cada uma que assiste, aí a gente compartilha. Aí verdade. temas do que tá quente no momento. Poxa, é mesmo, a gente podia pensar em trazer isso e botar para fulana falar, né? É verdade. E assim a gente vai trilhando. Então, eles, de alguma forma, eles têm instigado a sua criatividade. Muita coisa. Muita coisa. Minha cabeça tem feito... Esse ano, pra mim, foi um ano... Foi o meu ano de maior transformação da vida, eu acho. Também. E as pessoas estão me encontrando e falam, nossa, você tá muito bem, né? Você tá bem. E aí, pela primeira vez, eu acho, na vida, eu tô falando, Tipo, eu tô bem. Gente, palmas, bota palmas. Porque eu tô genuinamente bem. Tipo, eu tô bem de cabeça, eu tô bem comigo, eu tô bem com as minhas companhias, com os meus amigos, com a minha família, com quem me rodeia. Lógico, tem dias que eu acordo e falo, meu Deus, tô atrasada, meu Deus, tenho quase 30 anos, meu Deus, tá tudo errado. Mas, na maioria dos dias, eu acordo bem, genuinamente bem, eu tô bem. Então, sim, você que tá aí, nossa, você parece que tá tão bem, sim. Maravilhosa. Tô bem mesmo. Maravilhosa. Ô, mãe, e você já tá no ar com a sua vilã Sandra, de volta, maravilhosa Dieta Mundo Melhor. Como é que você recria uma personagem? O que você usou pra voltar, assim, dela? Então... 10 anos depois, né? 10 anos depois, e pela trama, agora já é também esse tempo todo, assim, depois, né? 6, 7 anos depois, mas... Quando a gente começou a gravar, era tipo 1 ano depois, 10 anos depois. Mas foi um processo muito difícil para mim no início, quando eu fiz só a participação, porque eu tinha as cenas só na cadeia. E era uma personagem que não existia naquele lugar, com aquelas características, com aquela personalidade, com aquela violência toda. Então, a primeira fase, para mim, foi uma fase muito mais complexa, porque era uma personagem que não existia. Sim. E, ao mesmo tempo, as pessoas tinham referência lá da outra novela. Agora que ela já está nesse lugar, de novo, de Sandra ali, de querer estar, de vilania, de o chique ao redor dela, afetada, já é um lugar que, no texto, você já embarca de relembrar expressões, de relembrar caminhos. Mas acabou que, quando eu tive a notícia, eu mergulhei no universo de novo de época. Eu acho que é sempre esse primeiro caminho que eu faço. Você assiste muito filme, né? Muito. E não filme, isso que eu acho interessante. Você não assiste filme de época, mas você, por exemplo, que é feito hoje em dia, né? Que são filmes feitos na atualidade, mas retratando a época. São filmes que foram feitos naquela época mesmo, que faz total diferença. Total diferença. A gente hoje retrata a época de uma forma diferente. Os filmes de época, volta e meia, Toda semana eu me alimento pelo menos de um de novo, porque é difícil, a gente se alimenta de tanta coisa 24 horas hoje, de tecnologia, de modernidade, que você
virar a chave ali para embarcar de novo nos fim dos anos 50, 60. Eu toda semana assisto algum e fico consumindo livros de época também, né? E apesar de ser uma novela de época, a Sandra, ela tem todo um estilo, né? Ela tá muito ligada no universo da moda. Muito. Foi uma coisa que você tem adorado também, eu lembro da prova de figurino. Ah, sim. Ela sempre foi, assim, essa personagem que acompanhava, que ditava a moda. E agora mais do que nunca, porque ela estava morando em Paris, né? O berço de onde estava essa moda ali surgindo no fim dos anos 50. Então, a gente trouxe esse lugar para Sandra, dela estar à frente do tempo ali, voltando para São Paulo, mas com uma personagem com uma maturidade já maior. Então, aqueles new looks que eu tinha muito na primeira fase, né? Aquela saia ali mais rodada com aquela parte de cima, a gente um pouco deixou de lado e a gente agora já foi para aquela outra silhueta de Dior, daquela saia mais lápis, mais seca, com uma mulher mais madura mesmo, né? Então, essa parte eu amo. Mas, né, Júlia Costa, para falar em estilo, né, quem somos nós para falar em estilo? Então, vamos chamar as nossas convidadas de hoje. Vem para cá a diretora, produtora, fotógrafa e documentarista Camila Guerreiro. E a grande amiga da Camila, mãe da Laura e da Dora, empresária, jornalista de moda, apresentadora, diretora de conteúdo e uma das 500 pessoas mais influentes da moda global pela plataforma The Business of Fashion. Chique. Chique. Maria Prata. Uhul! E lindas vocês estarem aqui com a gente. Tá confortável pra vocês? Tá muito... A gente normalmente deixa pra vocês Tá apoiarem. Não, tá ótimo. A única questão que falaram que era pra tirar o sapato e a coisa que o mais conforto pra mim é de sapato, tá? Então é isso. Então é esse o lugar, onde tá mais à vontade. Quer que eu libere um pouquinho o puff aí pra você? Não, eu tô ótima, obrigada. Jura? O Otaviano, quando veio aqui, é o Tiano, chama ele de Tiano. Ele também fez de sapato, porque ele fica em casa de sapato. É o lugar de conforto. Eu sou essa dele. pessoa. Eu ia falar, então. você chega e fica de sapato? Minha filha perguntou outro dia, mamãe, por que você tá sempre de sapato em casa? Eu sempre fiquei. E daí, depois, durante a pandemia, que a gente ficou muito descalço em casa, eu tive quase uma fratura por estresse, que foi uma coisa muito comum, depois eu descobri que o ortopedista, de ter, durante a pandemia, que ficou todo mundo descalço. A gente não está acostumada, o ser humano que veio dos macacos não sabe mais ficar descalço. E quando a gente fica muito tempo descalço em superfície plana, o pé adoece. Olha que loucura. Se a gente andasse nas pedras, né? Na areia, na grama, tudo bem. Mas assim, e daí eu fico sempre de sapato. Fico até mais de tênis do que de sapato em casa. O Otaviano também, engraçado, né? E eu ando muito descalça. Nossa, eu também, sempre que eu posso. Eu também, sempre descalça. Muito descalça, mas assim, a vida inteira. Eu lembro infância, em Arraial do Cabo, indo pra praia, eu descalça. Ah, mas aí sim, né? Chão quente, voltava e dava aquelas corridinhas para dar um tempo na sombra, esperar esfriar. Mas você sabe que até hoje eu sou descalça? Não, é uma delícia, eu invejo. Tudo bem, Rio tudo também, bem. maravilha, esse calor. Eu acho que eu passei isso para vocês. Passou, A Olivia nem tanto, mas a Olivia é mais parecida com Tiana, né? Acho que sim. Agora, como é que vocês se conheceram? Contem pra gente. Como que foi isso? A gente se conheceu na escola, muitos anos atrás. Nem tantos. Qual escola? Vocês estudaram juntas? A gente estudou no Colégio Equipe, em São Paulo. Que é um colégio super... como poderíamos descrever? Não é super alternativo, não, mas é um colégio onde se formaram muitos intelectuais, filhos de intelectuais. Então, os Titãs se formaram lá, Serginho Grossman se formou lá. Enfim, uma turma boa. A gente... Camila Guerreiro se formou lá. Maria Prata, Antônio Prata. É um colégio construtivista? É um colégio mais light, assim, né? Vamos dizer. Era muito legal. E a gente se conheceu, eu tinha o quê? 14 anos. Foi. 14 para 15 anos. Uma amizade de anos, então. E a gente foi... Engraçado que a gente foi amadurecendo e os caminhos foram sempre se cruzando, assim, né? Então, a gente sempre trabalhou mais ou menos nas mesmas áreas.
Então eu fui indo para moda, a Camis foi indo para moda, depois a Camis foi indo para o cinema, daí eu fui indo para o cinema. Então tem uma parceria profissional também, além de uma amizade enorme. A gente morou junto. no Mentira, que começo, Quando a gente tinha delícia! o quê? 19 anos, 20. 20 anos, né? 20 A gente anos. morava numa casa, numa vilinha, em São Paulo. E a gente, quando a gente foi morar, a gente foi pintar a casa. E aí a gente pintou a fachada de roxo com as janelas amarelas. Pô, era uma casa assim, era inacreditável. Parecia um buffet infantil Ai, hoje que pensando. delícia! Mas era uma delícia, né? Uma casinha de vila, tinha uma cozinha aberta, era muito gostoso. Ai, gente, deve ser muito bom você já morar assim com uma amiga com 19 anos. Deve ser uma experiência e tanto. É uma delícia, porque também a gente acabou virando a casa da turma, né? Tinha sempre gente lá, tinha sempre mais amigos lá. Foi uma delícia mesmo. Período bom. E pelo olhar de vocês, assim, o que encanta quando você olha para Camila? E Camila, o que te encanta quando você olha para Maria hoje, vendo o caminho aí que vocês tomaram? Olha, hoje ela é a melhor mãe que eu conheço. Ai, isso é muito maravilhoso de ouvir, hein? Pode chorar. Então foi mudando, assim, né? Porque como a gente é amiga desde os 14, então foi mudando. No começo, a Maria também é muito divertida, deu muita, muita risada. Eu vi você falando que é algo que, acho que foi num post, você falando que as pessoas não veem esse lado dela e que ela é muito engraçada. Exato. Sou muito séria no trabalho, né? Daí eu vou... Pouca gente entende que eu sou capaz de ser engraçada, mas eu sou. É muito engraçada. A gente. Às vezes eu falo, Maria, para, eu tô com cãibra de tanto dar risada. Não dá mais. Profissional, incrível, inteligentíssima. Amiga, muito, muito amiga. Assim, acho que tem uma coisa da Maria muito foda também, que é o quanto ela cresce e leva as mulheres juntos, as amigas mulheres dela. Assim. Então, e ela é isso, minha melhor amiga. Então, acho que uma amiga muito foda, que você conta pra tudo, a gente trabalha junto. Se a gente não trabalha junto, a gente, né? Eu sou madrinha da filha dela, ela é madrinha da minha filha. Uma panelinha, né? Uma panelinha. Mas acho que hoje seria a melhor mãe de todas, assim. Inacreditável. Eu acho que tem um olhar muito... Tô emocionada aqui, mas acho que tem um olhar de muita confiança de uma para outra, assim. A gente é um pouco uma irmã que a gente escolheu, assim, né? Tem uma turma de amigas que tá com a gente sempre também, que também são nossas irmãs muito juntas, mas a gente tem essa coisa acho que a nossa conexão profissional foi nos unindo mais, então a gente tá mais próximo no dia a dia, assim. Mas a Camis, acho que a melhor mãe que eu já conheci, ela foi mãe antes que eu, então posso dizer que eu me inspirei muito, 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 muito. A Maricota, nossa, hoje tem 15 anos e é uma menina incrível, assim, muito... Nossa, a Cami foi mãe cedo também, Foi então. mãe mais cedo que eu. Fui Cedo não, aos que 31. 31. Não é tão cedo, Eu que fui né? tarde. Eu fui mãe com 38, 40. Mas... e acho que tem uma admiração profunda pelo olhar da Camila, assim. Tudo que ela olha fica mais doce, fica mais leve, fica mais verdadeiro e a gente vê isso no trabalho dela nas fotos, assim, é uma loucura o que ela é capaz de fazer com imagem. E aí, quando a gente foi começando a entrar na vida profissional, que eu comecei a ir pra moda, e a gente começou a inventar umas coisas junto. Vou pra Semana de Moda de Nova York, vamos fazer uns videozinhos, nós duas. Aí a gente começou a fazer um negócio que chamava Pra TV, que era um vídeo pra um blog que eu tinha que chamava Prata Porter. Gente, desculpa minha voz, eu tô saindo de uma gripe, assim, eu tô com aquela voz anasalada. E aí a gente começou a trabalhar junto e acho que tem essa admiração recíproca, assim, profissional, né? Daí ela anda um pouquinho pra cá, eu ando um pouquinho pra cá, a gente vai andando meio junto, assim. E isso, irmãs, em tudo. Uma confiança extrema, um orgulho e uma admiração. Eu, pra TV, ninguém fazia vídeo de moda, né? Não. A gente falou, vamos... Foi a Adriana Lima, a primeira pessoa que você entrevistou, que a gente fez Francisco o vídeo. Costa, Adriana Lima. Francisco Costa, maravilhoso. Nossa, muito...
Sabe que eu achei, recentemente, desculpa, eu achei uma matéria da Folha, uma capa da Ilustrada, que eram pessoas que estavam começando a fazer conteúdos audiovisual para internet, tinha ou para TV lá. Tá lá, eu tenho o papelzinho. E vocês vão construindo a criatividade juntas também, né? Trabalhando, porque é um trabalho que é muito criativo. Isso é muito legal. O que é ser uma pessoa criativa para vocês? Sabe que eu me considero zero criativa? Você jura? Jura? Não é possível. Juro, eu sou muito pragmática, eu sou muito objetiva, eu sou muito dura. Eu não me vejo criativa. É engraçado, eu me vejo mais produzindo assim do que a criação. A Camis não, a Camis eu acho 100% criativa. A Camis pinta, a Camis desenha, ela fotografa, ela filma, ela tem uma vida visual muito rica, inacreditável. Acho melhor você responder essa. Não, eu acho que por isso que a gente combina também, né? Eu vou para esse lado muito criativo e você... Não, mas vamos trazer para cá e fazer isso funcionar e do jeito. Então, o que é ter uma vida criativa? Uau, acho que eu não sei ter uma vida diferente, sabia? Eu acho que é o jeito que você olha o mundo, é o jeito que você vive. Não sei, os meus amigos sempre falam, nossa, mas como você enxergou isso? Então, as freiras, né, na praia, que eu fui correr com uma amiga e a gente estava tomando uma água de coco. Eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa ali. E aí, nossa, como é que você viu? Enfim, então, acho que é o dia a dia, olhar... Vou contar a coisa que sempre acontece com a gente, que é maravilhoso. Sempre que a gente vai trabalhar, fazer alguma coisa, a Camis começa a fotografar. Vocês viram, né? Ela que já estava, ela que tá sempre com o celular na mão, ela faz tudo Faz de tudo com celular, né? Inclusive, eu tô contando com esse backstage nosso, porque com certeza vai Não, estar Não, impressionante. E o que acontece é o seguinte, aí ela vê uma pessoa, daí ela tira a foto da pessoa, daí ela fala, tirei uma foto sua, daí ela mostra pra pessoa, daí a pessoa fica louca. E as pessoas são assim, às vezes, sei lá, as maiores influenciadoras do Brasil. Às vezes, vocês estão acostumados o tempo todo serem fotografados. E a pessoa olha e fala, nossa, você pode colocar o setup do seu celular no meu também? Não é o setup. E daí ela ri, eu rio, porque eu vejo isso toda vez. Aí a câmera vai lá, faz o setup e a pessoa não faz a foto igual. É um olhar. Tem um olhar. não existe. Com certeza, com certeza. Muito incrível isso. Agora, tá me surpreendendo você dizer que não se vê nesse seu lado criativo. Você acha que uma coisa exclui a outra, que o ser Pragmática, ou ser... Porque nas pílulas suas, por exemplo, da Prata, eu vejo tanta criatividade ali, não só do assunto, mas a costura que você faz, que eu digo, gente, ela começa num lugar e ela vai costurar lá e não sei aonde, e tem a ligação e ela volta e traz pra gente. E toda a parte visual, claro que eu imagino você tem gente envolvida também nesse processo com você, mas tem o seu ali. Até a parte de tendência também. Também. Quando você acha essas tendências, eu acho que é muito do criativo. De estudo, não é só pragmático, tem ali um... Não, e tem um lado seu criativo que talvez não seja da imagem, da pintura, do desenho, mas é muito criativa de criar projetos, de criar... Não, acho que sim. Aqui em comparação, né, com a Camis, que tem uma vida visual muito rica, né? Eu não vejo o que ela vê, eu não consigo traduzir tanto em imagem. Tanto que quando a gente trabalha junto, eu sempre falo, então vamos fazer um texto aqui que eu vou falar isso. Ela fala, não, mas espera aí, será que eu não posso buscar uma imagem que passe essa mensagem? Né? Então tem essa coisa da criação visual. Não sei, talvez minha criatividade esteja mais na vontade de fazer e na falta de medo de fazer diferente. Então, vou achando jeitos criativos de fazer as coisas, mas a coisa visual, estética, assim, não é mesmo o meu forte. Por exemplo, mesmo na moda, eu comecei fazendo produção de moda porque acho que é um caminho styling, né? Um caminho, uma porta de entrada muito válida. Mas logo eu entendi que não era minha. Assim, criar a imagem de moda não era minha. Então eu comecei a escrever sobre moda, que era o jeito que eu conseguia traduzir aquilo que eu pensava e aquilo que eu estava vendo e tal. Por isso que eu acho que quando fala em criatividade, não é uma palavra que cola imediatamente em mim. Mas eu entendo, claro, que tem um lado, tem que ser criativo, né? Senão não tem jeito também. E vocês trabalham juntas na agência que chama Out of Office? A gente fez trabalhos juntos, mas
Não, eu sou sócia da Out of Office. E eu achava que Camila também era, não? Não, Camis não. A gente fez Iguatemi muito junto, que Out of Office, você coordenando tudo. A gente fez algumas coisas, mas não... Entendi, direto. A Maria é sócia mesmo. Eu fiz, acho que o grande trabalho que a gente fez com a Out of Office, eu junto, foi Iguatemi. Entendi. Mas como é que é? Quais são os primeiros passos quando vocês estão juntas para criar uma campanha nesse lugar de criatividade? Vocês vão construindo juntas? Talvez Camila traga o lugar mais visual, você traz o lugar mais de Não, eu acho que é exatamente tudo que a gente está falando aqui da nossa personalidade, do nosso jeito de trabalhar. É exatamente isso. É o meu olhar, assim, qual que é o nosso objetivo, o que a gente quer dizer aqui, qual mensagem a gente tem que passar. Eu sempre pensando como passar essa mensagem num lugar mais de texto, e a Camis vindo com soluções estéticas sempre muito incríveis. Vou dar um exemplo. A gente tinha um filme que a gente estava fazendo que tinha uma personagem que tinha passado por várias grandes dificuldades na vida. E eu lá, querendo entrevistar a personagem, que ela contasse todas as dificuldades que ela passou na vida. E a gente estava gravando na praia. A Camis falou, vamos gravar ela entrando no mar e as ondas batendo, e ela entrando no mar, e as ondas batendo, ela entrando no mar. Vamos! Assim, era uma coisa que jamais passaria pela minha cabeça. Eu jamais ia pensar nessa solução. E ficou incrível mesmo. A gente não precisou de uma palavra para explicar, né, do que a gente estava falando, sobre o que a gente estava falando. Então, eu acho que é muito nesse lugar, né? O que você acha? E aí você entra muito com como a gente conta essa história, começo, meio e fim. Storytelling, você é muito boa disso, de texto. Então, acho que por isso que deu certo essa junção, né? A gente se encontrou aí nesse lugar, eu acho. Uma A gente fusão nunca foi entrevistada, a gente nunca falou dessas coisas juntas. Mesmo? É a primeira vez que vocês vão no programa juntas? Eu sempre tô atrás das câmeras. Para mim, aqui é uma novidade, assim. Eu sou super tímida, assim, na frente das câmeras. Mesmo tem que tirar uma foto, tem que sair no jornal, tem que vender o trabalho. Eu fico, meu Deus. Então, né, eu sou muito bem atrás das câmeras, muito tranquila. Geralmente eu tô atrás das câmeras, ela tá na frente das câmeras, a gente fica muito bem com isso. Mas tô adorando isso, de ouvir a gente falar da gente, né? É uma sessão de terapia aqui. Mas é uma sessão de terapia, a gente fala isso, que a gente nos primeiros... Agora não é nem 5 minutos, nos primeiros 2 minutos a gente tá no pod e depois a gente esquece. Aí a gente já tá aqui se abrindo, falando coisas, conversando, porque a gente esquece totalmente. Mas é interessante essa fusão aí de vocês, porque a Maria tem um lado do storytelling, como estava falando, de um roteiro, de uma base, para depois conseguir desenvolver o filme, porque eu acho que sem um bom roteiro não há filme que se salve. Concordo. Sem a base 100%. Ali, concorda? Concordo muito. Acho o roteiro fundamental. Eu acho a direção de fotografia fundamental. Sem uma super direção, sem uma super imagem. Acho que é muito complementar, total. Ô Maria, e voltando um pouco para esse universo aí das suas pílulas, que eu amo há tempos, assim, eu acho muito incrível. De onde veio a ideia, a vontade de falar com essa audiência, né, num lugar muito específico que você toca ali, de uma forma muito clara, que você traduz para a gente tudo? De onde veio? Quando a gente começou a sair da pandemia, eu vi que eu tinha lá 98 mil seguidores no meu Instagram e eu nunca tinha usado o meu Instagram como um veículo de comunicação. Então, eu falei, deixa eu ver como é que funciona, né? Era um lugar que eu postava umas coisas, não tinha uma ordem assim nem nada. E aí eu chamei para trabalhar comigo. Isso tem até a ver com a minha história na Out of Office, porque eu chamei para me ajudar a organizar minhas redes o Thales, que é meu sócio hoje, que tinha acabado de abrir a Out of Office junto com a Bia e com a Cata. E daí eles me explicaram assim, o que eram as redes sociais, de um jeito muito de dentro, assim, né? O que a gente sabe, o que a gente sabe, não? Que aquela época, ainda 5 anos atrás, era bem diferente. Então, como era primeira regra, né? A rede social é uma conversa. Você está conversando, você tem que entrar quais são as conversas que você entra, o que funciona para você, como funciona para você entrar nessas conversas. E aí a gente começou a organizar. E eu não queria muito pôr a cara nas redes, porque eu ficava me sentindo um pouco esquisita, assim, muito... as coisas de ficar falando sozinha para uma câmera, eu achava estranho, eu tinha um certo
um certo pudor. Assim, hoje em dia eu até faço isso para o UOL com uma frequência semanal, mas eu achava estranho. Então a gente foi criando sessões. Do que você quer falar, né? Então eu queria falar Brasil que dá certo, que é um lugar que eu adoro falar de empreendedorismo, de gente que está fazendo coisas incríveis, inimagináveis que a gente não conhece. Vamos falar sobre números de prata, que aí tem sempre essa brincadeirinha com o meu nome, né? Mas lugares que a gente possa dar números que reflitam alguma coisa. Agora eu dei, por exemplo, a queda de ações da empresa que fez o Labubu. Sim. Foi engraçado, porque eu dei a queda e Labubu, sempre que a gente postava, era um fenômeno. E quando eu dei sobre a queda, Não foi. foi um silêncio. Eu falei, olha a prova de que tá caindo, ninguém mais aguenta, todo mundo passa reto. E as pílulas era um lugar que eu tinha para juntar um monte de coisa que eu recebia de assessoria de imprensa, não tinha muito onde desovar e não ia dar para fazer matérias inteiras sobre aqueles assuntos que eu gostava. E coisinhas que eu ia achando nas minhas pesquisas, assim, e falei, não vou fazer matéria inteira sobre isso. Então foi um pouquinho isso. E eu não sabia que ia dar no que deu. Assim, hoje em dia virou uma marca, as pessoas falam, né? Outro dia eu estava no aeroporto, veio uma mulher e me deu um papelzinho. Amo as pílulas de prata. Eu falei, gente, olha só. E eu achei muito legal que eu vi você falando numa entrevista que o lado bom das redes, né? Tem muita coisa ruim, mas o lado bom é que você conseguiu criar isso. Então, é quase que uma review, uma coluna sua numa revista, onde a gente espera, só que você tem a liberdade de falar sobre o que você quer, no tempo que você quer, quando você quer. E achei muito interessante, porque é isso mesmo, é uma revista quase que pessoal sua, que a gente vai lá ver a coluna toda que tem. E é muito legal ser inusitado, né? Eu não imagino. O Pílulas era uma coisinha meio, então vamos fazer aqui, porque a gente encaixa essas notícias pequenininhas E aqui. o nome é tal. maravilhoso já de cara, né? O Isso nome... foi em reunião com o time, assim, conversando com todo mundo, que umas pílulas, pílulas de prata. E Camila também faz muita coisa de moda, né? Muito, muito trabalho de moda. Eu queria saber para vocês o que é mais gostoso de criar nesse universo da moda. O que vocês acham que é o mais interessante? A moda é um outro assunto que une vocês duas, né? Eu acho que tem muitas coisas, assim. Eu acho que a primeira vez lá atrás, quando a gente começou a fazer o Pra TV e começou a cobrir os Fashion Weeks e as Semanas de Moda Internacional, tinha uma coisa de... É como se fosse uma artes plásticas aplicadas. Assim. Então, tem toda essa parte de cor, modelagem, show. Eu acho que mistura, né? Fotografia, vídeo. Eu acho que tem textura. Você tem uma coisa muito do detalhe, assim, né? Você está sempre olhando para o detalhe. As melhores fotos da Camis são do detalhe, assim. Por isso você fala, nossa, como é que ela viu esse... Como é que ela enxergou isso aqui, né? A gente está olhando para cá, para tudo, e daí ela tira uma foto de uma coisinha que você fala, nossa, uau! E aquilo amplifica na hora. Eu acho que tem muito de comunicação não verbal também. ótimo no ponto. seu trabalho. Desenvolva. Não, eu não sei. Muito bom as duas destrinchando uma a outra. E é muito bom, porque a Maria realmente vai colocando as palavras na boca da Camila que maravilhoso. faltam. Vamos ilustrar essa Exatamente, parte, Cami, por favor. Você exatamente. pode ilustrar pra gente? Ela não vai responder, ela vai mandar umas imagens para vocês colocarem. Não, mas eu acho que é Eu isso. ia entrar com o meu celular, com a minha câmera aqui e fazer. Devia ter feito isso. Devia, mas alguém traz o celular. Não, tem a Camis é isso. Eu acho que é uma comunicação não verbal. Muitas vezes ela tem muita dificuldade de dizer alguma coisa e quando ela mostra, a gente fala, claro que sim. Então eu falo, fala aí. Não, e a moda é isso também, né? Imagem de moda muito forte. Tem muita coisa para ser mostrada, um jeito diferente para ser criada, para ser inventada. Então, mas fala um pouco você. Eu acho que tem uma coisa de nós duas, da gente gostar muito de entender as pessoas a partir da moda. Assim, de olhar as pessoas na rua e olha aquela mulher, olha aquele cara. Olha, Que legal. legal. Né? Assim, entender quem as pessoas são, o que elas estão querendo dizer. Então, esse olhar muito apurado, que, claro, também vai para a passarela, também vai para o editorial de moda, também vai, mas que está no dia a dia, assim, né? Às vezes a gente olha para a mesma coisa, claro que a foto dela vai ser sempre melhor que a minha, mas a gente sempre chama a nossa atenção uma pessoa que está de algum jeito, Sim. com algum look, com alguma coisa, e que está passando uma mensagem a partir disso. Para mim, essa parte da comunicação da moda é incrível. A gente recebeu a Thaís Farage aqui também logo no início. Amo. Maravilhosa.
E a gente falou muito como a moda não é só escolher uma roupa, se vestir, né? Vai muito além, assim. É mensagem, é político, é arte, é forma de se expressar, assim. Muito. Bom, a Thaís é uma gênia, assim, que eu admiro demais. E eu acho que é uma das pessoas mais lúcidas que fala de moda hoje em dia é a Thaís, assim. Que ela tem, primeiro, um conhecimento profundo uma de estudiosa, styling, de né? imagem mesmo. Estuda pra caramba moda e comunicação a partir da moda. E tem um olhar muito lúcido para o mercado. Porque hoje em dia é muito fácil também... hoje em dia não, sempre foi. Mas as pessoas que lidam com moda se perdem muito na imagem. Assim, acham que é isso, e que é só imagem. E acabam, eu sempre falo isso, virando uns avatares, assim. Né? Então... né? Já pensou em Já fez a imagem. Então é perigoso isso, é super perigoso. Nossa, minha voz está... E tem uma coisa que tem a ver com isso, de avatar, que você fala. Eu estava vendo você falando numa entrevista que você foi muito para esse lugar da moda, buscando a estética para fugir um pouco ali da sua família, essa coisa... culta e discreta, que imagino que deve ser uma pressão e muito difícil. E eu me identifiquei muito, porque do meu lado tem a minha mãe, e o meu pai, e o meu padrasto, enfim, que vai muito para a parte estética. E eu, ano passado e até meio desse ano, que esse ano foi um ano de muitas revoluções e transformações, então tá indo. Mas eu fui para um lugar muito no oposto, onde eu falei assim... Foda-se, não vou mais pentear meu cabelo, não vou mais fazer a unha, eu não vou mais usar maquiagem, eu só vou usar roupa larga. Então tá bom, então se eu sou feia, se eu sou não sei o quê, então agora eu vou ficar feia de... Sabe assim, eu fui para um lugar oposto de pirraça, sabe? Aquela coisa... Então vou lutar contra. E quando você fala que você foi pra moda, pra ir para esse lugar estético, pra fugir, quase que pra fugir dessa coisa da literatura e da escrita e do culto e... Eu falei assim, cara, isso é muito bom, né? Porque eu fui muito para esse lugar de... Então, eu preciso fugir. Então, eu vou ficar só atrás das câmeras. Então, eu vou fazer só o que as pessoas não esperam que eu faça. E adiantou? Não. Olha onde é que você tá. Linda de morrer. Falando bem pra caramba. Brilhando. Com uma roupa maravilhosa. Não, primeiro, assim, pelo amor de Deus. A gente... Acho que também tem um lugar... meu, assim, a Camis acompanha isso de perto, assim, mas quando ela fala que eu sou muito engraçada, eu acho que a gente precisa saber rir da gente mesmo, assim. Isso é a primeira coisa. Se a gente se leva muito a sério, tudo fica impossível, né? Então, se eu sou dessa família, não sei o quê, então eu tenho que não sei o quê, então... Não, gente, a primeira vez que eu falei, eu não quero escrever, eu falei, ufa, vou fugir daqui, e poder falar disso e dar risada com eles também é maravilhoso, assim, eles saberem que eu estava fugindo disso. Quando eu falei que eu ia estudar moda, minha mãe torceu o nariz. Ele falou, mas moda? Mas você tem certeza, Maria? Foi uma coisa meio assim, meu pai não, meu pai é mais light, assim, mas minha mãe... E hoje em dia, imagina, ela fala, nossa, ainda bem que você foi fazer o que você queria. Que orgulho. Mas eu tenho uma coisa que você querer fugir dos padrões que estão em volta de você, e eu acho isso absolutamente natural e necessário, esse descolamento, para depois você entender o que dali é seu. Meio termo, Qual o seu né? lugar? Qual é o seu lugar, né? Assim, porque agora eu vou elogiar, tá? Que eu estou muito impressionada que você está absolutamente confortável nesse lugar. Segura. Conversando. Você é muito nova, Júlia. Assim, é um desafio para uma pessoa da sua idade estar aqui. Você está fazendo isso brilhantemente, assim. E eu falei que quando eu entrei, eu já estava emocionada, que eu estou aqui vindo com a Camis e vendo vocês, mãe e filha. Eu tenho 2 meninas também, elas são pequenininhas, têm 5 e 7, mas eu fico pensando, como é que vai ser quando elas forem desse tamanho? Né? Elas vão fugir de mim? Vão voltar? Vão estar perto? Vão fugir, mas voltam. Então, eu acho que o legal é você entender o que é seu, o que nesse lugar é seu, o que te pertence, porque essa é a sua família. É daí que você vem. Então, tem raízes minhas que são muito... profundas nesse lugar. E outras coisas que são só minhas. E os caminhos que são só meus são muito, 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 muito importantes. Cada caminho, cada passo que eu dou de um caminho que é só meu, eu falo, nossa, é um pouco até infantil, assim, porque assim, eu posso. Eu posso. E aos 46 anos, quase 47, se ainda ter que falar eu posso, parece uma coisa infantil, mas é sempre uma construção, assim, de quem a gente é. Não é?
Super. E usar a moda também para diversão e para criar personagens, não no mau sentido, mas no bom sentido também, de falar, hoje eu quero ser, né? A gente é mulher, os hormônios, eu tenho isso, muito TPM. Então, 15 dias do mês eu sou de um jeito, 15 dias do mês eu sou do outro. Então, tem esse lugar hormonal que fala, meu, hoje eu quero ser sexy, aí é um personagem divertido. Não, hoje eu quero roupa larga. Então, acho que tem esse lado divertido. Tem, acho que muito também como você se sente confortável, como você quer se mostrar para o mundo. Né? Porque moda é isso. Desde a semana de moda que a gente cobre lá fora, até eu chego no Rio de Janeiro e falo, gente, é outro planeta. Eu vou na praia, é maravilhoso, o jeito que as pessoas estão vestidas. A Bia que fala que eu tenho 2 personalidades. Uma que se veste no Rio de Janeiro e outra que se veste em São Paulo. Ah, claro. Não, eu tava falando isso pra câmera antes de Também. começar o programa. Eu Óbvio, tenho que virar uma gente. chavinha quando eu digo, eu vou pra onde? Ah, São Paulo. Peraí que eu preciso me arrumar, É uma que eu vou pra parte São do Paulo. guarda-roupa. Total. Não, é exatamente isso, o guarda-roupa daqui. Sabe Total. quando eu comecei a namorar com o Pedro, um dia a gente ia sair, e daí eu desci a escada, assim, de casa, e ele me olhou e falou, acho que você tá precisando de uns vestidinhos cariocas. Que eu tava de vestido, mas era bem pauleiro, era uma coisa assim, era isso, era branco e preto, não sei o que, entendeu? Ele, Já "Acho o que você precisa de uns vestidinhos Otaviano, cariocas." que ele é de Cuiabá, mas ele morou A vida 20 inteira. anos em São Paulo. Quando a gente estava no início de namoro, eu trabalhando e tal. Aí, vamos sair. Ele foi me pegar, a gente foi jantar e eu estava de cabelo molhado. Tinha acabado de chegar, tomei um banhão, botei uma calça, saí de cabelo molhado. Ele, nossa, você vai assim com cabelo molhado? Que linda, que natural você aqui em São Paulo. Apaixonou. É muito doido. Feri todas as etiquetas possíveis. Não, lindona. É que nem agora a gente tá vendo acho que é a Dinamarca que virou a nova capital da moda, que tá todo mundo falando. E eles estão usando a Havaiana e todo mundo, eles criaram a Havaiana. Gente, respeito Por o favor, Rio de né? Janeiro. Por favor, pelo amor Havaiana de Deus. não. A gente vai Havaiana... de Havaiana pro shopping. Há anos. Esse é o verão dos flip-flops. fala uma altura sério. dessas de campeonato. Total. Eu quero aproveitar aí para um quadro que a gente tem aqui, o Na Minha Época Era Diferente. Assim, a gente falando aqui de moda, consumo. Lá atrás, as revistas de moda, né? As revistas adolescentes ditavam o que a gente vestia, ditavam também comportamento, tudo nosso, né? Desejo das meninas jovens. E hoje, assim, o que dita a moda para vocês? O que vocês acham? O que dita a moda? Olha, para mim tem uma coisa do trabalho, que como eu sempre estou atrás das câmeras, tem essa coisa de estar de preto muito, porque né, reflete a luz e não pode aparecer, e tem reflexo. Então tem muito o trabalho. Mas o que dita moda pra gente, pessoalmente, ou no mundo? No mundo. No mundo. No mundo, como tendência, antigamente, enquanto eram as revistas. Cara, eu acho que a gente está passando por um momento muito delicado do mercado de moda. Assim, esse assunto me pega assim lá dentro, porque quando eu comecei, justamente, o mais legal era o estímulo à criação da identidade da moda, era o estímulo, vou falar uma coisa horrível, o estímulo ao consumo, mas assim, eu trabalhava, uma jornalista de moda, como eu era assim, olha essa tendência, olha esse sapato, olha essa bolsa, olha esse, né, era muito nesse lugar. É que era um consumo mais consciente também, não era um consumo tão... Eu acho que, você não acha, acho que não era mais consciente, mas ele era menos. ele era A mais gente slow, consumia assim. menos. É. E depois, né, a gente... eu tô fazendo um filme que fala um pouco sobre isso. Assim, ao mesmo tempo que a gente foi criando consciência da questão da sustentabilidade, que a gente começou a passar a ter que produzir e consumir de uma outra maneira, foi subindo aqui uma rampa lateral as redes sociais, que começaram a trazer muita vontade, muito desejo de consumo e possibilitando a gente comprar com um clique, comprar deitado na cama, comprar sem ter que levantar do sofá. Então a gente começou a ter muito mais desejo e consumir com muito mais facilidade, ao mesmo tempo em que a gente foi criando consciência de que isso era horrível, né, para o planeta. Sim. E aí E Muito marcas contraditório. também Não adiantou. com valores grandes vindo lá de fora, onde o consumo você compra por
R$10 por R$15 e você se estimula. Ainda ganha as rodelas lá. É muito contraditório, que a minha geração é Essa mais geração. preocupada com o meio ambiente, é que mais consome nessas fast fashion de Shein e... É uma loucura, uma loucura. Então, eu acho que o meu papel como jornalista de moda e comunicadora mudou muito nos últimos anos. Então, antes eu acho que antes o meu papel era dizer, isso é o que você vai comprar, como você disse, né? Quando eu comecei, os jornalistas que falavam, a gente ia para a semana de moda, a gente ia aos desfiles, a gente voltava, a gente dizia, isso aqui é o que você vai ter que ter. Tem sessão que tem que ter. Né? Eu lembro. Os objetos de desejo tem que ter, eu lembro. E hoje em dia, eu acho que o meu papel é muito mais olhar para o mercado de moda de um lugar muito mais macro e estar muito perto de todas as marcas que produzem, mas que estão dispostas a fazer uma transição para outro tipo de consumo. Então, os fast fashion, por exemplo, a gente tem muitos fast fashion no Brasil que são exemplo de sustentabilidade. Significa que eles são bárbaros? Não, estão longe disso. O fast fashion hoje é o maior inimigo do planeta, né? Atrás dos combustíveis fósseis e de algumas outras cositas más. Mas a gente precisa trabalhar junto deles, a gente precisa estar colado, cobrando. Não vai acabar. Não adianta achar que vai acabar o fast fashion. Vamos resolver esse problema. Não vai acabar o consumo, as redes sociais não vão acabar. Então, como é que a gente faz para fazer com que esses gigantes da moda passem por um período de transição e consigam chegar em algum lugar que seja possível, né? Porque exista mundo ainda quando a gente chegar lá. Então, acho que meu papel nesse lugar mudou muito. Decidir de onde vem a moda, né? O que dita moda hoje em dia. E eu acho que a gente está falando de macro tendências maiores e as trends e os cores e os aesthetics de rede social, que é uma coisa semanal, assim, que é um queima-queima de produto, que é uma loucura. Então, acho que a gente tem que se proteger, assim, saber que a gente é vítima daquela venda, né? Que a gente vou usar uma palavra forte, mas eu acho que precisa. A gente é trouxa de comprar aquilo e estão mandando a gente comprar às 10 da noite na cama. Eu também morro de vontade. Gente, agora vou comprar, vou não sei o quê. Mas, cara, tem que pensar, não, se eu comprar, eu sou trouxa, porque tem uma pessoa má aqui falando compra. Então, a consciência é fundamental. E quando um algoritmo. Que a gente não sabe como funciona, né? E quando você falou que você tem a sensação que se consumia menos, é porque eu acho que antigamente no Brasil, quando eu era da sua idade, a gente não tinha um mercado de luxo que a gente tem hoje no Brasil. Eu acho que isso sim. Então, a gente não chegava aqui. O acesso era muito difícil. Isso mudou muito também em relação a gente, em relação ao Brasil. Nas duas pontas, Flávia, porque tanto o mercado a gente passou a consumir. Quem pode consumir luxo passou a consumir mais luxo e quem não pode consumir luxo passou a consumir mais as redes de fast fashion. Então, o consumo aumentou nas duas pontas, loucamente. Inclusive, quem consome luxo consome fast fashion também. Então, é um ciclo muito mais rápido de desejos, assim. Antes, a gente passava 6 meses, 1 ano com uma tendência, né? A gente fala, quando a gente olha para trás, o estilo dos anos 2000... Agora a gente vai falar assim, o estilo da semana 3 de agosto de 2025. Porque é meio isso, né? Ô, Cami, você acha que nesse lugar hoje de bombardeio de informação e de trends diferentes a cada hora, a cada dia, quando você vai para esse lugar da representação visual, é meio... Vou tentar formular essa pergunta que não está no roteiro, então se não ficar claro, você me fala. Eu acho que é meio desafiador você tentar representar algo visualmente e coordenar com o mercado. Porque muitas vezes o que a gente quer fazer como artista... Eu trabalho como assistente de direção e meu sonho é ser diretora no futuro. Então, muitas vezes eu acho que a gente quer fazer algo, tem um desejo, mas se a gente for pensar no mercado, em venda, em sobreviver... Não é possível fazer isso, porque não é vendável. Porque, sei lá, pega a MUBI. Eu amo MUBI. Amo os filmes da MUBI. A gente adora assistir os curtas da MUBI. Mas quase ninguém conhece, quase ninguém... Não vende, não sabe? É difícil, né, equilibrar isso. Você acha que a moda te permite mais essas... Sei lá, vamos chamar de pirações, assim, essa liberdade... Te dá mais essa liberdade? Um lugar do cult, quase, né? Do artístico. Olha, eu acho que
Eu vou falar do meu trabalho, assim, eu fui mudando um pouco, né? Eu fiquei 15 anos fazendo moda na Condé Nast, então Vogue, Glamour, GQ, o início do vídeo, os vídeos da Pra TV com a Maria, do trabalho da Maria. E aí eu decidi parar 2 anos e meio, porque eu entrei num mestrado de cinema documentário em Londres, que era muito difícil de entrar. E eu entrei, eram só 8 pessoas. E eu decidi parar de trabalhar com moda nesses 2 anos e meio e fazer o mestrado. E então eu fui... A moda sempre está no meu trabalho, mas ela foi entrando de um outro jeito, assim. Eu entendo muito isso que você fala do como é que a gente faz um trabalho interessante, consistente e que paga as nossas contas no mundo de hoje, que é tudo muito rápido e do consumo. Então eu tentei fazer essa mistura, assim, de uma coisa... Então, eu fui para o Nepal agora fazer um documentário sobre a história do Caxemir do Nepal e sobre a cadeia do Caxemir do Nepal. Então, a moda tá ali, mas ela estava de um outro jeito do que ela estava antes. Ou no clipe do Coldplay, que eu fui convidada para ser a diretora brasileira para poder dirigir uma parte. As freiras estão lá, tem a moda, tem uma... Né, a vestimenta das freiras, com certeza, foi uma coisa que chamou a atenção, mas não era a moda só pensando tenho que vender, tem que ser lindo. Tem uma coisa de história, de estética, de... Então, eu acho que eu sei responder mais do que o meu trabalho foi caminhando. Assim, no mundo, eu acho que é equilibrar pratinho, né? Igual a gente faz, assim, é fazer uma mistura. Enfim, eu não sei, eu acho falar do geral do mundo, não sei mais falar. Muito legal essa pergunta sua, porque é uma pergunta muito... É um desafio, né? É assim, o que você é capaz de fazer e o que o mundo está precisando que exista, né? E às vezes eu acho que o papel da arte é justamente subverter, assim, quando chega uma pessoa que tem um olhar novo, que faz de um jeito que ninguém está fazendo, aquilo é o novo, aquilo é o inesperado, né? Se a gente só acompanha o que o mundo está fazendo, também funciona, a gente também pode, tem uma hora, né, como você falou, tem um mercado, assim, se o mercado está querendo isso, você vai oferecer esse produto aqui e vai ganhar dinheiro com isso, e tudo bem, mas tem um lugar que precisa ser o que só eu faço. Onde está o meu olhar? Eu acho que o trabalho da Camis tem muito isso. Assim, tem uma coisa que é só dela. Aquilo que eu falei, ninguém vai olhar do mesmo jeito que ela. Está todo mundo no mesmo lugar, na mesma sala. Ela faz uma foto que você fala, gente, ela faz um vídeo que você não esperava, ela vê uma luz que você não viu. Então, acho que tem um lado que é o que o mercado precisa e como eu entrego o que o mercado precisa, que é super importante, super válido. Mas eu acho que a criação, a criatividade, a arte está muito... no lugar da inovação, que daí eu acho que também cola um pouco no que eu trabalho, né? Onde que está a inovação? Sim. Às vezes está no acaso, no inusitado, no que você não conhece, no que você nunca viu. E aí você abre um caminho novo. E eu, por exemplo, já vi, né? Quando a gente teve quando a gente trabalhou muito com moda, a quantidade de gente que começou a trabalhar meio que criando a mesma coisa que a Camis criava, né? Depois o mercado, enfim, abriu de milhões de maneiras, mas era muito novo aquilo. E a Cami tem aquele olhar que é aquele olhar que a gente agradece quando traduz, né? Porque na maioria das vezes, quando a gente lê uma obra, a gente lê um livro, o nosso imaginário é o melhor caminho, mas tem aquelas vezes que a gente se surpreende, que a pessoa traduz de uma forma tão melhor do que a gente, que você deve ser esse resultado aí de quando a gente veio falar, ai, que bom que veio alguém e traduziu isso em imagem, sabe? Ô, Cami, conta pra gente como é que foi trabalhar com Coldplay. Conta pra gente. Nossa, foi... Não, o primeiro telefonema, mensagem, queria te chamar para fazer um trabalho, vamos fazer um call, tá? E era o produtor que foi produtor do meu filme de graduação. E ele foi trabalhar na produção do Coldplay, e aí eles estavam lá, nossa, temos que escolher, a ideia era escolher um diretor por país. E aí cada diretor ia fazer um trecho do clipe, sem o outro ver, e eles iam montar esse clipe.
E aí ele me mandou uma mensagem: Camila, eu tô fazendo um trabalho que tem a sua cara, eu mostrei o seu trabalho para eles, enlouqueceram, vamos fazer um call e tal. Eu falei, não, claro, vamos. E aí, no call, ele falou, então, é pro Coldplay, não sei o que deu. Coldplay? Daí eu peguei meu Instagram, assim, esse não, meu cover do Coldplay, tipo, não é possível. Ela não acreditou. Ela falou, Lógico, gente, Imagina. Falei, gente. E aí ele falou, não, esse mesmo, eles viram, né? O Chris Mark viu as suas fotos da Freira e os filmes que eu fiz no Rio de Janeiro. E ele enlouqueceu e falou, é isso, se ela quiser propor outras coisas, maravilhoso, mas eu quero isso, eu quero... Mas tinha um briefing, não tinha? Era... Então, ele começou Felicidade? assim... O que não, era? era uma relação do ser humano com a natureza. Eles falam muito, né, sobre... E aí ele falou, a gente enlouqueceu porque era sempre uma coisa de a pessoa nadando, a pessoa numa floresta maravilhosa. Agora, freiras brincando um dia antes do Natal no mar, nunca tinha visto, nunca tinha pensado. Assim, então, Fez reunião com o Chris Martin, gente. Pois é. Ele deve ser muito legal mesmo, muito né? incrível. Ele tem... não, foi... eu, não. Fingindo Eu naturalidade. enlouqueci com o seu trabalho, essa cena. Ele falou isso, né? Eu não vi ninguém que fez uma... ai, meu Deus, nossa, não. Você topa trabalhar comigo? Eu, claro, sou... Pensar. Você tem agenda. Então, eu até acabei fazendo 2 clipes ainda, porque eu falei, gente, não, vou aproveitar aqui, né? Eles mandaram a parte da trilha, que era super secreta, então não pode passar para ninguém. Eu não podia escutar a trilha inteira, não sabia a letra, só tinha isso, a relação da natureza com o ser humano. De uma maneira que tem até a ver com o que a gente conversa muito, né, no Doc que você está fazendo, que a gente já entendeu que o mundo está passando por um momento muito difícil, que a natureza está acabando, crise climática. Então, a gente quer fazer uma coisa da relação com o ser humano, com a natureza, que inspire as outras pessoas a falar, olha que incrível isso, né? Vamos cuidar do país. Não seja paralisante, né? Exato, que não seja uma coisa... botar fogo, né? Tá tudo queimada, enfim. Então, foi nessa linha. Foi incrível. Foi incrível. E ela me ligou. Meg. Ela me chamou de Meg. Meg, você não sabe o que aconteceu. Vou fazer um clipe pro Coldplay. Que demais, que demais. Não, Sensacional mesmo. Eu queria voltar um pouquinho na minha época, era diferente, para perguntar... Antigamente, a gente não discutia diversidade de corpos e de cores, principalmente no universo da moda, até como hoje existem esses movimentos de diversidade. Vocês acham que isso melhorou? Sim, melhorou, mas que agora estacionou ou que a gente está melhorando ainda? O que vocês acham? Acho melhor você falar isso, porque eu talvez seja meio... Eu acho que teve um boom, né? De a gente tem que olhar para isso, a gente tem que cuidar disso. E, infelizmente, agora decaiu e estacionou, assim. Então, eu acho triste, assim. Acho ruim, perigoso. Sim. Acho que a palavra é essa, é perigoso, né? E, de novo, eu volto para as redes sociais, assim. Como elas são nocivas, né? Como elas fazem a gente acreditar que... Júlia, você falou um absurdo aqui que eu vou repetir. Falou, tá, então eu sou feia, então não sei o que... Você é linda, assim... É uma loucura passar pela tua cabeça isso. Eu também não sou padrão, eu não sou a linda. Nunca fui a linda. E sou muito feliz comigo, assim, não tenho... também isso, cresci numa época que não tinha 1 milhão de lindas aparecendo na minha frente o tempo inteiro e eu vendo o meu rosto o tempo inteiro na minha frente, que isso que é muito ruim, né? A gente fica vendo toda aquela perfeição e a gente se vendo o tempo inteiro e entendendo que a gente não é tão simétrica, tão alta, tão gata, tão... Então, acho que a sua geração penou muito mais por causa disso. Também você está numa geração em que não era tão claro o mal que as redes sociais faziam. E foi começando, então começou como uma diversão, como brincadeira. E hoje em dia o Instagram é um negócio, mas... Exatamente. Quando Mas por exemplo, as minhas filhas, elas estão mais protegidas, porque a gente já sabe mais, né? Assim Meus como sobrinhos foram a menos. nossa de 15 também, a Olivia, que vai fazer, já está com 15. Ela também é fechadinha, já entendeu qual é o lugar, mas quando essa daqui entrou...
a gente ainda não tinha dimensão do que ia se tornar. Nenhuma. Era uma brincadeira, é isso. E hoje a gente sabe que é muito nocivo. E o que a gente viu? A gente viu, primeiro, um movimento... As redes funcionaram muito assim. Primeiro, um movimento de união de minorias que são maiorias, mas assim... você também não é padrão, meu corpo também não é padrão. E aí houve esse boom de... Que legal que as pessoas não são padrão e que os corpos são diversos, que as pessoas são diversas. E depois, isso foi para um outro lado, assim, que a gente começou a ver as drogas de emagrecimento chegarem com muita força, as pessoas passarem a emagrecer, o padrão estético voltar a ser a magreza. Magreza extrema, né? E isso voltou para o mesmo lugar de antes, que era, então agora o que vale é de novo ser magérrimo, ser a inteligência artificial criando belezas impossíveis. Inalcançáveis. Os filtros, né? Os filtros. Então, a gente voltou para esse lugar. Por isso que eu acho que o que a gente precisa mais ter hoje em dia é consciência, assim, de que mundo a gente está vivendo, para onde a gente está olhando, o que está chegando para a gente, por que aquilo está chegando para a gente. Se a gente tiver consciência, a gente se protege, né? E Mas aí eu é acho que o mundo difícil com começa. a rede social, porque na rede social muito. a gente se fecha em bolhas. Então a gente consome, às vezes, consciência torta. A consciência errada, porque eu tô dentro daquela minha bolha, O algoritmo só o algoritmo só vai me entregar aquilo e eu vou ter a plena certeza que aquele é o caminho da sensatez e nem sempre é. É muito assustador. Por isso que a consciência, assim, a gente vai esquecendo, né, que tem um algoritmo. A gente vai esquecendo, porque o que nos dizem sobre o algoritmo é que ele vai lendo e né, te entendendo e te entregando o que você quer. Decifrando, Beleza, no micro é isso. No macro, qual é o controle que o Mark Zuckerberg tem de apertar o botãozinho aqui e falar, eu só vou começar a bombar mais conteúdos desse tipo e menos desse? Eu não tenho a menor dúvida, gente, que isso acontece. Sim. Né? O mundo está indo para um lugar muito assustador, muito, muito nocivo, e eu não tenho a menor dúvida de que tem ali, ó, uma pessoinha nos botõezinhos, né? Sabe quando você aumenta o volume, diminui o volume? Eu acho que a brincadeira é muito essa. E eles estão gostando dessa brincadeira, né? Sim. Então, consciência. Para as minhas filhas eu fico falando o tempo inteiro. Mas por que eu não posso ver isso? Porque isso faz mal para o cérebro da criança, porque você tem que saber que... Daí, quando elas crescerem, elas vão poder optar, né? Não vai ter escape, mas elas vão poder optar para onde ir. Eu espero que sim, com consciência, que é o que você tem hoje. É que é muito difícil. Eu tava vendo você falando, acho que foi no Sem Censura, e a gente fala muito disso, né? Minha irmã, eu tenho uma irmã bem mais nova que tá com 15, a gente tem 10 anos de diferença, mas eu lembro da minha mãe sempre levando, no lugar de iPad, livrinho para colorir, mochilinha com 1 milhão de atividades, não sei o quê. Cara, é o que você falou, vai dar muito mais trabalho. Dá. É mais peso, é mais não sei o quê. Você tem que dar mais atenção, tem que ter mais energia. Mas vai valer a pena. Eu falo que a ponte aérea, para mim, é um inferno. Nossa, é um kit que a gente leva. E todas as criancinhas com iPad na frente, assim, quietinhas, eu com 1 milhão de bonequinhos, com 1 milhão de não sei o quê, vamos brincar. Mas, cara, funciona, assim. Até agora tá indo, sei lá, vamos ver. A Olivia tinha vários bonequinhos Nossa, também. De princesa, Ave de tudo, Maria. E eu acho que E você voltou a assinar jornal impresso. Eu Sabe que também, o jornal Maria, impresso- fim de semana, que aí eu paro. Quase que eu trouxe hoje, que a gente está gravando aqui em pleno domingo, com essas maravilhosas. Maravilhosas. Por conta da novela, que é a fim de única semana é bom, certeza né? que eu tenho uma folga domingo, aí a gente tem marcado domingo. E aí eu passei também, de uns anos para cá, eu assino o jornal sexta, sábado e domingo, que é quando eu digo, eu vou parar para folhear um jornal, saborear de novo. Muito impressionante. Eu não tinha noção do quanto eu tinha perdido eu chamo de hierarquia das notícias. Assim, quando você lê no online, eu fiquei 10 anos lendo o jornal online. Você vai passando, né? Elas passam. Claro, tem uma manchete, tem as menorzinhas, tudo bem. Eu leio muito no celular, no computador eu não leio o jornal. Então, eu perdia muito a noção da hierarquia, assim, e da continuidade. Às vezes tem um assunto que ele começa grande, depois ele vai diminuindo, mas ele continua lá de alguma maneira. No impresso, você passa por ele sempre. Se você está no digital e aquele assunto ficou menor, ele já some do seu negócio. Então, foi uma coisa que eu fiz pelas meninas, para que elas possam estar mais conectadas e mais ligadas nas notícias do mundo, mais ligadas ao mundo. Mas, para mim, foi genial. Eu não tinha noção do quanto eu tinha perdido essa conexão assim das notícias. E eu acho que tem uma coisa
você conseguir se desligar, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade. A minha mãe consegue se desligar numa facilidade. Eu não, mas é isso. Eu acho que é porque é cultural da minha geração também. Cresceu. Neurológico. Passou do Sim. cultural, é neurológico. Seu cérebro, olha que maluco. Seu cérebro funciona de uma maneira diferente do que o cérebro da sua mãe. Não, é que agora eu tô melhor, com uma relação mais amigável com as redes sociais. Mas numa época eu tava bem ruim. A gente tava super de mal uma com a outra, ela não tava me fazendo bem. E aí a minha mãe falava, então sai, então não olha. Aí, mãe, é muito fácil, né? Pra você que já tá em casa, casada com seu marido, com as suas filhas, sua carreira pronta. Como é que eu vou sair das redes sociais se eu tô marcando meu date do final de semana com um boy lá, se eu tô, tipo, trocando Tudo lá, né? o assunto com a minha amiga, sabe? A gente vê a Maricota é assim também. Total. Não, e aí você tem que falar o que é importante, né, Maria, que minha filha chama Maria também. É essa pele, esse cabelo, e esse corpo, né? Mas tem muito mais que isso, Maria. E o que é, fora saúde ou de boy que você falou, né? Como é que você se relaciona com uma pessoa? Enfim, então, é muito mais do que isso. É um desafio. É um desafio. Ah, achei que você fosse chamar. Mas eu esqueci o que eu ia perguntar, na verdade. Aí eu parei aqui. Eu entrei no assunto. Adoro. Que eu tava falando que você é muito mais ligada nas redes, que você consegue desligar. E pra mim é muito difícil. Mas enfim, não lembro. Mas tudo bem. outro dia até, você me lembrou de uma coisa que eu estava vendo também, Maria, dando uma... Não, foi no Pílulas. Você falou e é algo constatável hoje. Como é difícil a gente conseguir ler hoje. Eu lembrei. O que eu ia falar? Era isso? Era mais Então ou menos rouba sobre a minha isso, pergunta. Que é difícil desligar, porque você, por exemplo, Kindle, a gente tentou Kindle. A minha mãe super se adaptou ao Kindle, que é maravilhoso, porque é leve, você tem vários porque livros é ali. leve, eu tenho vários ali, Então. viajando, mas eu tenho aquela palavra japonesa, porque eu empilho um monte de livro É também. aquela palavra japonesa. Outro dia eu fiquei tentando lembrar, agora já não é, agora só vem sudoku. Eu na minha li cabeça, esse sudoku é outra livro, coisa. inclusive, de palavras que só existem Jura no lá? Japão, e é maravilhoso. É Eu li tsundoku. Sunduku. Eu li esse livro, Eu inclusive. lembro que você falou. Mas eu acho ótimo que o Kindle não tem aquela tela que é a tela convencional Com luz, de né? tela. É uma tela que realmente imita mais papel. Mas é muito difícil pra mim, porque uma vez que eu tô numa máquina e eu consigo sair, eu perco completamente a atenção. Então, mesmo o Kindle... Mas não tem o que fazer. Tem. Dá pra comprar livro. Claro. Não. Então, eu saio e fico vendo 1 milhão... Aí, o que estava acontecendo? Eu comprava Só comprando. comprando. Só Sudoku. comprando. É o sudoku. Ou vendo só aquele prévia de vários e não terminava nenhum, porque eu ficava lá brincando, sabe? Aí eu falei, cara, chega. Aí eu larguei meu Kindle, agora eu compro o livro físico. E aí eu fico até Mas o a final. gente também estava lendo um atropelado com o outro e a gente já estava esquecendo tudo. A gente estava lendo os mesmos. Eu esqueço. Mal tinha acabado. Aí eu Mãe, falei. como é que é mesmo? É mesmo? Como é que foi o fim desse livro? Nossa, eu já não lembro, Jujuba, porque eu já emendei. Também não é. Terrível, isso também é terrível. Mas é que é muita coisa, eu acho, né? mas Será Será que é porque a gente nunca consome teve muita coisa, né, gente? informação rápida o tempo todo em todos os lugares, então é difícil mesmo. Mas é difícil ler, assim, ainda mais mãe. Porque, assim, já é difícil, a nossa atenção já é totalmente fragmentada. Então, você começa a ler um livro, daí chega uma mensagem no Zap. Daí você olha a mensagem. Aí você lembra do negócio que tem que fazer. Daí você entra não sei onde. Daí quando você vê, você já tá meia hora e o seu livro tá parado ali. E cada vez que você tem que voltar para se concentrar, demora Não, até você volta. Aí você entrar. tem que voltar um parágrafo. Daí... E mãe, assim, eu sempre gostei de ler. Eu não consigo ler no meio do dia. Assim, mesmo que seja livro do meu trabalho, que eu precise pesquisar, eu não consigo. Eu consigo ler à noite. À noite, eu ponho os meninos pra dormir. Quando eu chego na cama, já tô assim, ó, pelo amor de Deus. Aí você lê um pouquinho, daí, mãe, daí... É muito difícil, mas eu tô agora me forçando. É assim. muito difícil. Vou ler 40 minutos. 40 minutos. Eu tiro o celular de perto pra ler. Tem que tirar o celular de perto, pois é. E a importância é isso, eu tinha falado isso que você falou do jornal impresso, às vezes eu quero ler no papel, sabe? Eu quero consumir no papel, quero consumir, ou que seja fora da tela, enfim, mas não. E faz fora você da ficar tela. mais tempo, assim, faz você, você entender que, não sei, pelo menos a minha concentração tá aqui nesse lugar. Se a você minha tá também. lendo no celular, rapidamente você sai, né? Total. Eu leio muito, leio em livro, porque eu não levo o celular para o quarto. Então eu leio todo dia à noite antes de dormir Isso é maravilhoso. em livro impresso. isso, e aí já tem 15 Seu anos, né? despertador tá Tem onde, 16. Cami? Seu despertador tá onde? O meu
Despertador tá no despertador. Cássio. Eu acho que eu vou fazer clássico. isso, sabia? Porque eu tô não acordando levo, assim, ó. Não, eu não levo o celular pro quarto. Então. O meu só fica por conta do despertador e por conta também, meus pais hoje, as meninas E as até mensagens que deixo. vão chegar, e daquele início, né? Você ficou até a noite no Insta. Não, daí mas eu não daí- pego, não. Eu depois de 8, assim, da Não, mas noite, você fica vendo se a gente chegou. eu pego pra ver se elas chegaram. Até eu que já moro sozinha, ela fica vendo se eu cheguei ou não. Às vezes fico, Julie. Bom, vou puxar nosso outro quadro, então. Vai, puxa, Jujuba. Que é o criada leitinho. Essa expressão que só a minha mãe usa quando ela me vê ou vê a minha irmã fazendo uma coisa completamente diferente do que ela ensinou, do que ela esperava da gente. Tipo, ela vira e fala: criada leitinho fazendo isso, Júlia Costa. Sabe, ela não esperava isso de mim com toda a criação que ela me deu. Mas às vezes tem a outra surpresa, a outra inflexão. Nossa, gente, criada leite leite ninho ninho. fazendo isso. Tem Também também. tem esse momento. E aí, falando de surpreender a outra, que características vocês se surpreenderam uma com a outra conforme vocês foram amadurecendo juntas? Valendo! Difícil. Eu acho que da Maria o cuidado, porque até ela ter filho, eu via muito e convivia muito com ela nesse lugar do trabalho. Maria sempre trabalhou muito, muito competente, né? Nunca era uma coisa, tenho que fazer, era tenho que fazer, vou fazer o melhor possível. E aí ela virou mãe e aí apareceu esse cuidado, assim. Então ela tem um cuidado às vezes comigo que eu falo, meu Deus, nem minha mãe falou isso pra mim, você tá aqui cuidando. Então acho que pra mim foi isso, surpreendeu, assim. Ela nem se percebe nesse lugar, ó, bonitinha lá olhando. É porque mãe, né? A gente sempre acha que tá fazendo errado, né? Sempre. Ai, não, eu sei, dá muito Lá amor. na eu sei que frente, isso fica tá tranquila, certo. a gente vai ter certeza que fez mesmo, Maria. Aí depois tudo se resolve. Muita Não, terapia. Muita terapia. Muita terapia. Eu não posso falar como mãe, mas como filha, eu sempre falo. Não adianta, você vai criar um trauma. Tá então ótimo, se relaxa, for um sabe? Então Não, o relaxa. Pedro falava assim pra mim. Sempre que uma criança legal, uma criança que sabe que é amada, uma criança que sabe que é amada. Então, isso de deixar muito claro o quanto minhas filhas são amadas, isso fica sempre na cabeça. Assim. Eu posso fazer milhões de besteiras, mas que elas saibam que elas são, para que elas tenham uma segurança. Assim, né? Mas onde que eu me surpreendi com a Camis? Cara, eu acho que tem uma coisa que a gente está falando de feminino e esse assunto volta e parece que é um lugar comum, assim. Mas acho que é a maternidade também, porque é uma hora que muda uma chave, né, na gente, assim. E aí, que mãe que você vai ser? Que lugar que você vai ter? E a Camis teve uma gravidez super difícil. Eu lembro dela grávida de 9 meses, falando para minha mãe, Marta, como é que você conseguiu ter 2? Ela já não aguentava mais. De enjoo, de tamanho, nada sério. Não, mas difícil de ela não aguentava. Eu adorei ficar grávida e tal. Mas daí depois, quando nasce, a gente fala, gente, quem a gente é agora, né? Então, acho que parece muito lugar comum falar disso. A gente tá falando de moda, de trabalho, de não sei o quê, mas a gente volta pra maternidade, que é que mãe que essa pessoa vai ser. E eu tenho uma grande admiração pela mãe que você é e por quem a Maricota é. Porque daí, quando elas crescem, né, já dá pra ver que, putz, são crianças jovens incríveis. Maricota já com 15 anos, também você já fala, nossa, que menina legal, que legal. Tomara que as minhas filhas sejam legais também assim, que nem ela. Então, acho que tem esse lugar. E uma outra coisa que eu acho que me surpreende sempre, a Camis é muito low profile, assim. Ela toda vez eu fico cutucando, fala do Coldplay, né? Ela faz coisas incríveis, mas ela não conta pra ninguém, ela fica lá super na dela e tal. E acho que me surpreende cada vez que ela faz esses trabalhos, eu fico mais feliz porque eu falo que, bom, a coisa mais low profile dela não tá impedindo ela de ir longe, né? Esse negócio no Nepal foi incrível, assim, foi uma seleção da ONU. Vou falar dela agora, tá? Fala. Não, a ONU convidou ela para ir para o Nepal. É uma coisa super de sustentabilidade, porque
O Nepal tem uns carneirinhos lá que vivem lá no alto, do alto, do alto, do alto. Ovelhas. Ovelhas, obrigada. Em vez deles estarem usando o cachemir dessas ovelhas, que é raríssimo, incrível, o mais incrível do planeta, para o Nepal, eles estavam vendendo para os países que fazem fronteira muito barato, para marcas de luxo, que vendiam aquilo caríssimo. Então, é um pouco um projeto da ONU para empoderar a Sim. galera que produz lá dentro do Lá no Nepal e para o Nepal. dinheiro ficar no Nepal. E aí, eles podiam escolher qualquer pessoa no planeta para fazer isso. Não, vamos chamar... Gente, é a ONU Internacional, tá? Não é a Sensacional, ONU sim, no Brasil. sim. Vamos chamar a Camila Guerreiro, que tá lá. Então, aí ela vai pro Nepal sozinha, com uma equipe, de um bando de homens nepaleses, Nossa, para subir que a montanha, foda. para não sei o quê. Eu sempre falo, gente, ela é muito incrível, É. muito incrível. O mundo precisa saber. Por isso que... Cara, tô morrendo de vergonha. Ela tá aqui hoje. Quando vocês chamaram, eu adorei. Falei, ela não fala dela. Sim. Eu fico levantando essa bola. Então, para mim, é sempre um orgulhão, assim, quando eu vejo essas coisas acontecerem. E vamos botar essas mulheres aqui para falarem antes da gente encerrar, para falarem. Os meus sócios são incríveis, que é o Antônio Prata, irmão da minha melhor amiga que está aqui do lado. O Thiago Teitelhort, que você conhece muito bem, que ficou na Globo 20 anos, diretor. E é a primeira vez que eu vou fazer um trabalho de dramaturgia e ficção. Então, estou muito, muito empolgada. Do que eu já fiz, eu posso falar, mas... e estamos fazendo também, pode falar do seu doc. E estamos terminando o doc que a Maria está dirigindo, que eu estou fazendo direção de fotografia. E está incrível, incrível, incrível. Doida pra Se a ver gente também. pode falar mais um pouquinho. É um doc que fala muito dessa minha jornada, assim, né? De jornalista, de moda, que estava muito ligada nas tendências e no consumo e tal. E depois que eu virei mãe, eu falei, opa, peraí, né? Virei mãe, o mundo foi ficando mais consciente, né, do que estava acontecendo no planeta. E eu fui vendo as pessoas... o que a gente vê, né? A gente é incapaz de fazer a movimentação necessária. Todo mundo sabe, todo mundo vê, todo mundo sente, às vezes na pele, e a gente não consegue fazer a mudança necessária. Então, o filme não é mais um filme sobre a crise climática. Isso todo mundo já sabe. Mas é sobre a comunicação da crise e por quê? Que, afinal de contas, se a gente já sabe, a gente não consegue se movimentar. Então, é um pensamento, assim, bem pessoal. Mas acho que é muito... Pode ser pessoal, mas eu acho que vai tocar muito. Acho que é muito coletivo também. Precisa muito. ser, né? Sim. O raciocínio precisa ser. Vamos ver no que vai dar. Pessoal e genial, que eu acho que né, falando de você um pouco, que você tem essa característica muito boa também, que se transforma as coisas muito simples, que são fundamentais e muito importantes. Sim. Então, quando você me falou do doc, eu falei, gente, é uma pergunta muito simples, por que não? Por que a gente não consegue mudar? Que Por todo que a mundo gente não está pensa. conseguindo? Todo mundo pensa E há fala tantos isso, anos já falando há tantos sobre. anos, e a Maria foi lá e falou, essa é a questão. Eu falei, gênia. Gênia. Você traz a pergunta soluções, é ótima. Maria? Pois é, a Você pergunta é traz ótima, mas eu não soluções? sei se a gente consegue responder. Assim, eu conversei com muita gente, diga. Não, eu ia falar que eu acho que o não saber... Desculpa, eu ia falar que eu acho que o não saber responder, às vezes já é uma resposta também. Essa dúvida, sabe? Quando a gente entra nesse local de falar sobre, já traz muita resposta. Acho que é exatamente isso. É quando, se todo mundo assistir o filme e sair pensando por que eu não estou fazendo, eu não estou falando de reciclar o lixo, usar ecobag e canudinho de papel. Não é isso. É assim, como é que a minha empresa pode fazer? Como é que eu posso pressionar um governo? Como é que eu posso, né, ensinar meus filhos? São mudanças maiores do que essas que fingiram que a culpa era nossa e que se todo mundo fizesse um pouquinho da sua parte, a gente resolveria. Sim. Imagina, a gente está falando de forças muito maiores que Fecha essas, a água né? quando estiver escovando o Movimentando- dente, que a água não vai acabar. Exatamente. A indústria da Exato. carne tá... Exatamente. A moda também, né? Sim. Então, o filme é isso. Se colocar todo mundo para pensar um pouco, eu acho que é válido. Vamos ver. Mega Nada curiosa para também, ver. muito. E o documentário que trata da Lei Maria da Penha?
Esse foi o meu curta de graduação no mestrado. Eu ainda não trouxe para o Brasil, ele já foi para os festivais do mundo inteiro, foi nomeado ao BAFTA, que foi tipo, uau! Exato! Você entendeu que tem que cutucar? Tem que Entendeu? cutucar. Entendeu que eu tenho que Ela é arrancar dela, Maria? ela é só porque a indicada pessoa ao BAFTA. não me Minha mãe é fala. ótima em fazer isso. Ela também Entendeu? fica assim comigo. Aí ela, fala o que você fez. E também tem uma produtora, que eu ainda não posso falar o nome, mas que eu estou trabalhando muito junto agora no Brasil para transformar num longa. Ou numa série documental. Então, por isso até que eu não trouxe para o Brasil ainda entendi. o curta, porque o curta já... a universidade manda para o mundo inteiro e não manda para o Brasil por questões de... Né, eles têm essa visão da... Eurocentrismo. Exato. Então, já foi, né, para o Canadá, no Hot Docs, que é muito incrível, já foi para a Inglaterra, enfim, para o BAFTA, que é maravilhoso, mas eu não quis trazer para o Brasil, porque eu falei, ainda quero mostrar de um outro jeito para o Brasil. Assim. Então, essa produtora se interessou muito e a gente está agora trabalhando numa versão maior, ou numa série documental, ou num longa. Explica o que é a Ronda Maria da Penha. Pô, obrigada, tá vendo? A gente... Porque eu sei, mas as pessoas não sabem. A Ronda Maria da Penha é uma parte da Polícia Militar que só trabalha com violência doméstica. E é um negócio incrível, porque é pouquíssimo falado no Brasil. Eu não conhecia antes de pesquisar. Ela começou no Sul e ela espalhou para o Brasil inteiro, o litoral inteiro do Brasil tem, porque é uma das poucas coisas, se não a mais, que funciona contra a violência doméstica. Então, eles, como o nome diz, ronda, eles fazem uma ronda nas mulheres que precisam. Então, eles visitam essas mulheres algumas vezes por semana, em dias e horários aleatórios, exatamente para proteger essas mulheres. E essas mulheres podem ligar 24/7 para pedir ajuda e socorro. Então, é uma área da Polícia Militar que só cuida de violência doméstica. E aí tem outros trabalhos maravilhosos que eles fazem dentro da ronda, que é, inclusive, da mulher entender que ela está sofrendo violência, que tipo de violência. Eles fazem um trabalho, inclusive, com o agressor, porque muitas vezes não é violência doméstica, não é só física, né? Tem psicológica, Sim, moral, financeira. econômica, enfim. Então, para o agressor também entender, olha, isso que você está fazendo é uma violência absurda, você não pode fazer, como é que funciona? Então, a gente encontrou a Trajano num evento que a gente foi trabalhar em Nova York e ela falou, Camila, eu estou estudando esse assunto e a Ronda é o que mais ajuda as mulheres e que salva as mulheres no Brasil. Ela então, é muito maravilhosa, inclusive, né? é maravilhosa e ela, inclusive, está envolvida nisso muito. Assim, então, fora de ser uma ideia incrível, é uma coisa que funciona. Então, E, se não me engano, você retratou na época da pandemia, e foi uma época, inclusive, que os índices de violência contra a mulher aumentaram ainda mais, né? Exato. Foi no meio da pandemia, porque eu estava no mestrado e tinha que fazer o filme para a graduação, não tinha como, a gente não... a Inglaterra estava fechada, então eu não consegui vir para o Brasil, então eu dirigi online os meus dois diretores de fotografia daqui. Você pergunta, o que me surpreende na Camila? Que loucura! Ela dirigiu, gente, com o celular, tinha câmera no carro, o celular no carro conectado, então ela via o que estava sendo gravado por Zoom, assim, era um negócio... E daí a minha equipe ia no carro ao lado, porque não podia ficar junto, próximo Sim. e no mesmo carro, além de ser muito perigoso. Então eles falavam, Camila, você está entendendo mais o que está acontecendo dentro do carro dos policiais do que Eles a gente, propriamente porque a gente dito. não está escutando aqui. Cara, que enfim. Então, loucura. foi uma loucura. E foi bem na época da pandemia que os casos explodiram, né? Por razões óbvias. lembro. Mas é legal falar, porque as mulheres ficaram trancadas nessas casas com esses caras que Sim. praticavam violência. Então, Porque a violência vem muito dentro de casa, né? Isso é muito triste, assim. É muito... A violência, o o pai, o feminicídio, vem muito de padrasto, o dentro de marido, casa. o avô, o tio. Então, e a Ronda, ela vai na casa dessas mulheres, assim. Então, isso que é um trabalho legal também. É uma coisa... e acho que tem uma coisa muito bonita no filme, que é a relação dos policiais com essas mulheres e com essas famílias que eles atendem. Sim. Então, são personagens muito incríveis, né? Assim, você precisa ter uma
uma sensibilidade, uma delicadeza, né? E esses caras, né? Esses personagens eram incríveis. Isso é muito legal também, porque são 2 homens e uma mulher. E tinha muito. E eu achei o personagem, o Fiuza, que é um personagem homem, incrível, porque ele se transformou escutando essas mulheres. Claro que ele não assumiu que ele fazia uma violência física de jeito nenhum, mas ele se deu conta do quão ele era violento, sim, com as mulheres. E isso só entre aspas, porque é maravilhoso, escutando essas mulheres. Então ele foi se transformando nesses 2 anos que ele trabalhou na Ronda Maria da Penha e falando: uau, olha o que essa mulher está dizendo, né? De alguém que ela ama, de alguém que ela está casada. Então isso transformou a vida dele. Eu acabei trazendo ele como protagonista do filme. O que foi uma questão muito grande, porque falaram: como você vai fazer um homem protagonista de um filme sobre violência? E eu falei: o que eu acredito é que a gente tem que trazer os homens, porque afinal são eles que... Problema. Exato. Então, eu não sou a favor de excluir ou falar só entre as mulheres. Eu acho que a gente tem que trazer os homens para a discussão, eu acho que a gente tem que escutar, filmar e trazer eles para junto. Transformá-los. Como esse cara se transformou. E eu acho que a transformação é a chave, né? A gente recebeu a Ana Paula Araújo, que escreveu um livro maravilhoso de agressão. Tá ali o livro dela. Para ela é maravilhosa. 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 E ela fala sobre essa Ronda. O livro é super completo, né? Ela fez um anti de abuso, que é assim, maravilhoso. Super pesado, mas muito bem feito. Importante demais. E quando ela fala... desse de violência, quando ela veio aqui, eu tava falando com ela justamente que a minha questão é, sabemos que isso acontece, existem punições dentro de tudo, mas e aí? Esse cara vai ser punido, depois ele vai namorar uma outra, vai casar com uma outra, vai agredir a próxima. O meu problema acabou. Mas e o da próxima, sabe? Porque eles não reconhecem, né? Eles não mudam, eles não... Então eu acho que mas a se eles tiverem medo... Pelo menos eles não vão fazer isso por medo. Será? Então, a Mas Ronda... ela contou até dos grupos, né, que tem de tem reuniões. de conversa. Exato. A Ronda Maria da Penha faz isso também. As conversas com os agressores, Muito exatamente interessante, para transformar. E o que o Fiuza me contou, que é um dos policiais da Ronda, é exatamente isso. Só o fato do agressor saber que a Ronda está cuidando e rondando essa mulher já diminui os casos, assim, muito. Então, isso é o medo... Realmente, porque o cara fala, nossa, ele pode chegar a qualquer momento, ou ela pode ligar para alguém a qualquer momento. É que é uma pena, né? Ter que ser pelo medo e não pela noção. Sim, mas Muita pena. que seja algum caminho. Ô, Jujuba, antes da gente encerrar, a Cami é parente de Luiz Henrique Rios. Mentira! Meu tio! É sobrinha de Luiz Henrique. Mentira, minha mãe Olha, ama. que mundo pequeno. Eu amo também. Minha mãe ama. Pequeno, Luiz Henrique. Começando a trabalhar com seu pai. Muito com seu pai. Olha, Temos mundo que fazer uma foto pequeno. aqui e mandar para Temos. ele. Temos. Vou almoçar com ele aqui depois do podcast. E a mulherada toda já passou pelas mãos de Proença também. Ah, é. Olha Todas isso. unidas pelo 20 Proença. anos. de Olha Proença. isso, entendeu? Dedicamos a você, Proença, esse episódio de hoje, que lida tão bem com a gente. A gente tá querendo trazer ele aqui. Vai arrasar. Ele vai arrasar. Maravilhoso. Estamos tentando uma data com ele. Tá muito difícil, estamos Muito. tentando. A agenda dele. Ave Maria. É? Ainda bem, né? Porque daí ele atende a gente. Verdade. Gente, acabamos nosso episódio de hoje aqui. Bate-papo Adorei. delicioso. Vocês foram incríveis. Que delícia ter tanta informação, essa amizade linda de vocês, do feminino. Como é importante. Como é, de novo, essa palavra que eu preciso achar uma Necessário. substituta, mas tão necessária para a nossa vida, da gente ter essa rede de apoio, alguém que olhe para a gente com o nosso olhar e, ao mesmo tempo, de uma forma diferente. Parabéns, muito lindo ver vocês duas. Muito lindo. Muito obrigada. E eu fiquei emocionada. Vou repetir aqui, tá? Vendo vocês duas. Achei uma lição, assim, de vida. Coisa mais linda. E você falando de você com tanta lucidez, com tanta noção, né? O que você passou, onde você está hoje. Gente, não tem preço isso. Obrigadíssima. Muito lindo, Obrigada, muito linda querida. vocês. Muito obrigada. Muito lindo isso, você, mãe e filha, né? A gente que é mãe fala, nossa, De meninas. isso. É muito doido, porque sempre perguntam, é um podcast sobre maternidade? A gente não chama só mãe e filha, a gente recebe homens também.
Só que é impressionante como sempre passa pelo assunto maternidade, principalmente quando a gente tá com um feminino sentado aqui, porque… enfim, eu não sou mãe, sou mãe de pet, mas a minha avó diz que não vale. E eu acho que, de fato, é transformador. Acho não, né? Tenho certeza que é transformador a maternidade para a mulher. Então, a gente sempre passa por esse assunto. Não tem como ser entrevistada por uma mãe e uma filha e não ficar só pensando nas nossas filhas, na nossa maternidade. A gente sempre fala. Então, enfim, queria agradecer. A gente falou de inspiração, de criatividade. Maria, pela inspiração de genialidade, tendência de mulher e… nesse lugar de me encontrar no equilíbrio, tendo eu e podendo ter da minha família também, sem ter que ser menor por isso. E Cami pela essa profissional que, enfim, um dia espero me tornar, de criatividade e de expressão artística. Então, muito incrível. Muito obrigada. Obrigada, a gente. vocês. Muito, meninas. muito bom, Não, eu não gente. sabia desse seu desejo. Vamos trabalhar muito juntas. Ai, me ainda. chama. Eu agora tá difícil. Vou contar o currículo dela depois, quando a gente acabar o programa aqui. Ela é dessas. Maravilhosa, maravilhosa. Amei saber, muito legal. Me chama. Eu tô no perrengue, enfim. Adoro um set de Vamos filmagem. criar junto, né? Vamos usar a nossa criatividade para falar, vamos bolar isso, vamos fazer uma O que coisa. eu puder só te observar também vai ser honra. Não, que observar, vamos sentar junto, pensar e criar alguma coisa incrível. Não. Lindo vocês. Vamos. Gente, encerramos com muita pena esse nosso episódio de hoje. Esperando que vocês tenham curtido também, tanto quanto a gente. Não esqueçam que a gente está no Amazon Music, no Spotify, também no YouTube. Estamos em vídeo aqui, belíssimas, com muito Estilosas. estilo. Exato. O que mais, Jujuba? É isso. Avalie a gente no Spotify, quem tá assistindo a gente pelo Spotify. Ativa o sininho, curte, enfim. Tudo que tem direito aí pra fazer e é isso. Até o nosso próximo Pé no Sofá. Pode. Beijo! Esse podcast é uma realização da Agência Family, com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Vinícius Monsó, Thaís Boldrini, Rafael Almeida, Bibiana Valente e a Paula Salles. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. E as nossas styles são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social media são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também a todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para pénosofá@agenciafamily.com.